Oi, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com a vida de todo brasileiro: direito tributário. Olá, exatamente. É um tema fundamental, né? Super! E para descomplicar, vamos usar como base o que dizem fontes essenciais, como o Código Tributário Nacional, a Constituição Federal. A ideia é entender o básico mesmo. O que é um tributo? Para que serve? Quais os tipos que a gente mais ouve falar? Perfeito. O direito tributário, de forma bem simples, organiza essa relação financeira, né, entre o Estado, União, Estados, municípios e nós, os cidadãos, as empresas. Certo. É como o Estado consegue o dinheiro para bancar o que é de todo mundo: saúde, educação, segurança pública, enfim, os serviços essenciais. É o jeito, vamos dizer assim, legal e organizado de financiar as atividades coletivas. Tá. Muito claro. Mas aí já começa a confusão na minha cabeça e acho que na de muita gente. Qualquer coisa que o governo cobra da gente é tributo? Porque vira e mexe a gente chama tudo de imposto, né? É verdade, essa é uma confusão bem comum. Mas o Código Tributário Nacional, o CTN, lá no artigo 3º, ele dá a definição certinha, sabe? Ajuda a separar as coisas. E como é essa definição? Então, o CTN diz que tributo é, primeiro, uma prestação pecuniária, ou seja, tem que ser pago em dinheiro ou algo que possa virar dinheiro. Ok. Dinheiro. Segundo, é compulsório. Não é se você quer pagar ou não. É obrigatório por lei. Não tem escolha. Imposto pela lei, certo? Isso. Terceiro ponto-chave. Tem que ser instituída em lei. Ninguém pode simplesmente inventar um tributo do nada. Nem o governo. Precisa de uma lei aprovada, todo um processo. Entendi. Garante uma segurança, né? Exato. Quarto, ela não é uma sanção por ato ilícito. Isso é super importante para diferenciar da multa. Tributo não é castigo por fazer algo errado. Ah, então a multa de trânsito que eu pago se passar no sinal vermelho? Não é tributo. É uma punição, uma penalidade por uma infração. Certo, boa diferença. E por último, a cobrança é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Nome complicado, mas quer dizer o seguinte: se a situação que a lei previu acontece, tipo ter renda, ter um carro, vender uma mercadoria, o órgão público responsável tem o dever de cobrar o tributo. Não é opcional para ele. Nossa, bem detalhado. Então, recapitulando: dinheiro, obrigatório, criado por lei, não é multa e a cobrança é vinculada. Perfeito. Esses 5 pontos definem o que é tributo de acordo com a nossa lei principal sobre o assunto. Então, aquela multa que eu mencionei, já entendemos que não é tributo. Mas e outras coisas que a gente paga para o governo ou para empresas ligadas a ele? Tipo, sei lá, conta de luz, a tarifa do ônibus, pedágio. Ótima pergunta. Essas cobranças geralmente são o que chamamos de tarifas ou preços públicos. A diferença principal é a natureza da cobrança. Como assim? A tarifa normalmente você paga por um serviço que você usa e que muitas vezes poderia ser prestado por uma empresa privada, embora seja um serviço público. Pensa na energia elétrica, no transporte público. Geralmente tem um contrato envolvido, mesmo que indiretamente. E muitas vezes é facultativo, né? Você pode escolher não andar de ônibus, por exemplo. Ah, entendi. A lógica é mais de uma troca, um serviço que eu uso e pago por ele. Exatamente. Já o tributo não depende diretamente de um serviço específico que o Estado te presta em troca daquele valor que você pagou. Ele deriva do poder que o Estado tem, o chamado poder de império, e é baseado na lei. A não ser em alguns casos específicos, como as taxas, que a gente pode falar depois. Certo. Então, tributo é mais ligado a essa obrigação geral de contribuir para o Estado funcionar, enquanto a tarifa é mais pelo uso de um serviço. Isso. Essa é uma boa forma de ver a diferença fundamental. Legal. Mas, olha, se o tributo é compulsório, imposto por lei, isso não abre margem para, sei lá, o governo exagerar, cobrar demais? Como a gente se protege disso? Deve ter algum limite, né? Aí que entra a Constituição. Com toda certeza. A Constituição Federal é como se fosse o grande guarda-chuva protetor do contribuinte. Ela estabelece os limites desse poder de tributar, os famosos princípios tributários. Ah, os princípios. Já ouvi falar. Quais são os mais importantes para a gente ter em mente? Olha, são vários, mas alguns são absolutamente essenciais. Primeiro, o princípio da legalidade. Ninguém pode ser obrigado a pagar um tributo que não tenha sido criado ou aumentado por uma lei.
Nada de decreto ou portaria criando imposto novo. Só por lei mesmo. E tem que ser uma lei específica para isso. Sim, geralmente uma lei ordinária ou, em alguns casos, lei complementar, dependendo do tributo. Outro princípio crucial é o da anterioridade. Anterioridade. O que significa? Basicamente, ele diz que a lei que cria ou aumenta um tributo, na maioria dos casos, não pode ser aplicada no mesmo ano em que foi publicada. Tem a anterioridade anual, que joga para o ano seguinte, e a nonagesimal, que exige esperar 90 dias. A ideia é não pegar o contribuinte de surpresa. Faz sentido. Dá um tempo para a gente se preparar, né? Exatamente. Temos também o princípio da isonomia, ou igualdade tributária. A ideia é tratar igualmente quem está em situação igual e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Como assim na prática? Significa que a lei não pode dar um tratamento muito diferente para pessoas que estão na mesma condição econômica, por exemplo. E também que ela pode e deve tratar diferente quem tem condições diferentes. É a base para a ideia de progressividade em alguns impostos. Tipo, quem ganha mais paga uma porcentagem maior de imposto de renda? Isso. Esse é um exemplo de aplicação da isonomia, que se conecta com outro princípio fundamental, o da capacidade contributiva. Sempre que possível, os impostos devem ser graduados segundo a capacidade econômica de quem paga. Quem tem mais condições financeiras deve contribuir mais. Legalidade, anterioridade, isonomia, capacidade contributiva, são como as regras do jogo para garantir que a cobrança seja justa, né? Perfeito. São garantias fundamentais para evitar abusos por parte do Estado na hora de cobrar tributos. Muito bom. Agora, a gente ouve falar de um monte de nome: imposto de renda, IPTU, ICMS, taxa de lixo, contribuição para o INSS. É tudo tributo, mas parece que são coisas diferentes. Quais são as grandes categorias, assim, para a gente organizar isso? Ótima questão. A classificação dos tributos é um ponto central. A doutrina, que são os estudiosos do direito, e a própria legislação, principalmente com base na Constituição e no CTN, dividem os tributos em espécies. A visão mais aceita hoje fala em 5 espécies. 5? Quais são elas? Vamos lá. A primeira e talvez a mais famosa são os impostos. Ah, os impostos? IR, IPTU, IPVA, ICMS? Esses. Exatamente. A característica principal do imposto é que você paga sobre alguma situação que demonstra riqueza, que demonstra capacidade econômica, ter renda, ter um imóvel, consumir, vender um produto. E o dinheiro arrecadado com o imposto vai para o Caixa Geral do governo. Caixa Geral, como assim? Quer dizer que não há uma vinculação direta entre o imposto que você pagou e um serviço específico que o Estado vai te prestar em troca. O dinheiro entra no orçamento geral e vai ser usado para financiar as despesas públicas de forma ampla: saúde, educação, segurança, etc. Não tem uma contraprestação direta e específica. Entendi. Diferente da tarifa, então. Exato. A segunda espécie são as taxas. Taxas, tipo taxa de coleta de lixo. Perfeito. Esse é um exemplo clássico de taxa por serviço público. A taxa pode ser cobrada em 2 situações: ou pela prestação de um serviço público específico e divisível. Específico e divisível. Isso. Específico significa que você consegue identificar qual serviço está sendo prestado. Divisível significa que é possível saber quem está usando o serviço e quanto cada um está usando ou pelo menos se beneficiando dele. A coleta de lixo da sua casa é um exemplo. Certo. E a outra situação da taxa? A outra hipótese é a taxa cobrada pelo exercício do poder de polícia. Nome antigo, mas se refere à fiscalização do Estado sobre atividades particulares, para garantir a segurança, a saúde, a ordem pública. Pensa na fiscalização sanitária num restaurante ou na licença para construir. Ah, então a taxa tem essa característica de ter uma contrapartida mais direita do Estado. Seja um serviço, seja uma fiscalização. Exatamente. Essa é a grande diferença para os impostos. Ok, já foram 2, impostos e taxas. Qual a terceira? A terceira espécie é a contribuição de melhoria. Essa é um pouco menos comum no dia a dia. Contribuição de melhoria. O que seria? Ela pode ser cobrada quando o poder público faz uma obra tipo asfaltar uma rua, construir uma praça, e essa obra valoriza os imóveis particulares ali da região. Ah, então se a prefeitura asfalta minha rua e meu imóvel vale mais por causa disso. Exato. O governo pode cobrar uma contribuição de melhoria dos proprietários beneficiados. Mas atenção, tem limites. O valor total arrecadado não pode ser maior que o custo da obra e o valor cobrado de cada proprietário não pode ser maior que a valorização individual que o imóvel dele teve. Entendi.
É para custear a obra com base no benefício que ela gerou. Isso mesmo. A quarta espécie são os empréstimos compulsórios. Empréstimos? Mas é tributo. Achei que empréstimo era outra coisa. Exatamente. Pois é, o nome confunde, mas juridicamente é considerado uma espécie de tributo. Só que ele tem uma característica muito particular. Ele é restituível. O dinheiro que você paga tem que ser devolvido pelo governo depois, nas condições que a lei definir. Ah, por isso o nome empréstimo. E quando podem cobrar isso? Só a União pode criar e apenas em situações muito excepcionais, muito graves, definidas na Constituição, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. São situações bem raras. Ainda bem. Parece algo bem pesado. Sim, é excepcionalíssimo. E, finalmente, a quinta espécie, que hoje em dia é muito importante em termos de arrecadação, são as contribuições especiais. Contribuições especiais, tipo INSS, PIS, COFINS. Exatamente. Essas são as mais conhecidas. A característica delas é que a arrecadação tem um destino específico, carimbado pela Constituição ou pela lei que a criou. Elas não vão para o caixa geral do governo como os impostos. E quais são esses destinos? Existem algumas finalidades principais. Temos as contribuições sociais, que financiam a Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social. Aí, entre o INSS, PIS, COFINS, temos as contribuições de intervenção no domínio econômico, a CID, como a CID Combustíveis, para regular ou incentivar setores. E temos as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como as anuidades que se paga para conselhos tipo OAB, CREA, CRM. Nossa, quanta coisa! Então, INSS não é imposto, é contribuição especial. Tecnicamente, sim. A finalidade específica de financiar a Seguridade Social a classifica como contribuição. Ok, então são 5. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Cada uma com sua lógica, né? Perfeitamente. Entender essas diferenças é fundamental para saber o que a gente está pagando e por quê. Com certeza. E uma última dúvida que ficou dessa parte. Quem pode criar cada um desses tributos? É bagunçado? Qualquer governo federal, estadual, municipal pode criar qualquer um deles? Não, de forma alguma. Seria o caos, né? A Constituição Federal faz uma divisão bem clara do poder de instituir cada tributo. Isso se chama competência tributária. Ah, competência. E como funciona essa divisão? A Constituição diz quais tributos são de competência da União, governo federal, quais são dos estados e do Distrito Federal e quais são dos municípios. Me dá uns exemplos. Claro, a União, por exemplo, tem competência exclusiva para instituir o Imposto de Renda, o IR, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, Imposto de Importação, de Exportação, o IOF, e também os empréstimos compulsórios e a maioria das contribuições especiais. Certo, bastante coisa para a União. E os estados? Os estados e o Distrito Federal ficam com o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um dos principais em termos de arrecadação, o IPVA, sobre propriedade de veículos, e o ITCMD, sobre heranças e doações. E os municípios? O que sobrou para eles? Os municípios têm competência para o IPTU, sobre imóveis urbanos, o ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, exceto os que são da competência estadual, e o ITBI, sobre transmissão de bens imóveis. Além disso, estados e municípios também podem instituir taxas pelos seus serviços e poder de polícia e contribuições de melhoria decorrentes de suas obras. Uau! Então um sistema bem dividido mesmo. Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Exatamente. Essa divisão de competências é um pilar do nosso federalismo fiscal. Ela organiza como cada nível de governo obtém suas receitas para cumprir suas obrigações. Nossa, quanta informação, mas foi muito esclarecedor. Deu para ter uma visão bem mais organizada do que é o direito tributário, né? Desde a definição de tributo, passando pelos limites até as espécies e quem pode cobrar o quê. É essencial para a gente entender como o nosso país funciona e quais são nossos direitos e deveres nessa relação. Sem dúvida alguma. É a base de tudo.
Compreender esses conceitos fundamentais é o primeiro passo para poder participar de discussões mais aprofundadas sobre carga tributária, justiça fiscal, orçamento público e até mesmo para entender as propostas de reforma tributária que sempre estão aí, né, em debate. Verdade. Conhecer as regras do jogo é fundamental. Com certeza. E pensando em tudo isso, nessa estrutura toda, nos princípios que buscam a justiça, fica uma pulga atrás da orelha, né? Por que será que, mesmo com esses mecanismos todos, a percepção geral no Brasil ainda é de um sistema tão complexo e, para muitos, tão desigual, que parece pesar mais para uns do que para outros? Essa é a pergunta de milhões, né? É uma questão extremamente complexa, que envolve não só a letra da lei, mas a forma como ela é aplicada, a estrutura econômica do país, decisões políticas, dá pano para manga para muitas outras conversas. Com certeza. Um ótimo gancho para a gente continuar explorando. Bom, esperamos que essa nossa análise inicial tenha ajudado a clarear as ideias de quem nos ouve. Esperamos que sim. E fica o convite, continuem aqui com a gente no Concurseja para as próximas aulas, para os próximos temas. E não deixem de conferir também nossos outros cursos e materiais para quem quer se aprofundar ainda mais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.